Boa tarde, tubarões. Estou muito feliz, né, em inaugurar esse projeto Shark Time. Nada é por acaso. Todos os acontecimentos fazem com que a gente adeque, adapte e crie, né? Na crise, crie. E está tendo essa oportunidade aí, semanal. Eu tenho certeza que daqui a pouco nós vamos colher muitos frutos disso. E não podia ser diferente, né? O convidado para inaugurar o Shark Time, nada mais, nada menos que nosso Ivanzinho, Ivan Dantas. E esse ano o Intercred completa 18 anos, né? O Ivan me disse que são quase 30 municípios já presentes, 4 estados brasileiros. É uma emoção, com certeza, diferenciada, estar passando por isso tudo nesse momento. Alto momento de expansão, né? E o mundo fez com que a gente parasse um pouco para refletir algumas coisas. Então, não é ao vivo, não é um programa ao vivo, eu estou aqui em Belo Horizonte, o Ivan está lá em Recife, mas queria que vocês recebessem todo mundo aí. É quase uma salva de palmas para receber o Ivan. Ivanzinho, você está aí? Já nos vê, já nos ouve? Já vejo, já ouço, conexão tá boa, estou ouvindo bem. Haja coração, né, amigo? Muitas emoções aí, como você falou. Tudo isso acontecendo e no momento em que, como você falou bem, né, Luca, a gente vinha de uma expansão aí, desde da segunda quinzena de dezembro, com mais 5 lojas que passaram a somar aí no nosso cardume. E estamos aqui, eu só queria dar um gole aqui no meu... Não é gin, não, né? Porque eu vejo... quando eu tô perto desse povo todo, me dá uma vontade incontrolável de beber, mas eu tô aqui no Red Bull para ficar animado aqui com essa turma toda, porque eu tô com muita saudade de todos eles. Ivan, fiquei feliz aí do seu cenário. À sua direita tem uma peça que eu adoro, acho que você trouxe dos Estados Unidos, que representa bem os tubarões da Intercrédito, né? E eu conheci bem essa outra peça que eu fiz, estava lá presente, estava presente no Troféu Shark, né, lá no palco, quando os gerentes anunciaram um presente simbolizando a força do guerreiro, que são todos vocês aí da Intercrédito, e que legal. Você não podia ter escolhido um cenário melhor. Pois é, parabéns. A gente estava aqui na Santa aqui também, ele está aqui no outro ambiente, né, e a gente estava pensando no que colocar, no que usar. Acho que essas duas representam muito bem a força dos nossos guerreiros todos aí e o nosso cardume, né? Então, bem representado aqui. Pô, Ivanzinho, como a gente tem um tempo previsto, né? A gente falava mais cedo, eu falava, poxa, essa live podia ter 3 horas, podia ser tipo um sertanejo que não tem hora para acabar. De tanto conteúdo, conhecimento, simpatia que você tem aí com todo o seu público. Obrigado. Mas como a gente tem uma limitação, o pessoal tem transporte, etc., eu já vou partir para alguns assuntos importantes aqui. Vamos lá. O primeiro é o seguinte, eu disse, tem impressão na primeira segundou, eu disse que eu li sobre um futurólogo que sou muito fã, que é o Alvin Toffler. Ele sempre falou que o ignorante do futuro não é mais, o analfabeto do futuro não é mais aquela pessoa que não vai saber ler e escrever, aquela pessoa que não vai saber adaptar tantas mudanças. Depois eu li um outro artigo, que eu falei também no segundou, agora dessa semana, que falava que alguns cientistas estão falando que a mudança vai ser tão grande que vai ser a humanidade antes do coronavírus e pós-coronavírus, porque o consumidor vai mudar, as pessoas vão mudar, o comportamento humano vai mudar, como foi a onda industrial, do choque da primeira onda industrial, escrito também pelo Alvin Toffler, e depois veio a segunda, a terceira onda e a quarta onda, que é o bug do milênio, que é a onda digital, que fez com que todos nós mudássemos completamente o nosso jeito de trabalhar, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de se comportar pessoalmente e profissionalmente. Mas ninguém avisou nenhuma dessas ondas que ia acontecer. Da mesma forma que aconteceu a era industrial, do mesmo jeito que veio a era digital, aconteceu, né? E essa era coronavírus, para todas as reações, também aconteceu. Ninguém estava preparado, não teve nem Stanford, Harvard, nenhuma escola de negócio no mundo já se preparou para isso. E é uma coisa completamente atípica. E quando isso caiu, queria que você nos falasse aí, para todos os seus cardumes de tubarão, né? Como que foi a reação coletiva da Intercrédito? Como que a Intercrédito reagiu? Não esperava, isso aconteceu, então foi mais um processo de reação do que de planejamento, porque ninguém planejava isso.
Em primeiro lugar, Luca, eu tenho falado recorrentemente aqui, né, com o nosso time comercial, uma frase que é o seguinte: esse combate é um combate para o qual nenhum de nós foi treinado, né? Você acabou de explicar isso muito bem. E tudo aconteceu, tem acontecido muito rápido, né? A gente tem que ter a humildade de entender e compreender muito bem a limitação da nossa previsibilidade dentro do que vai acontecendo no dia a dia, né? A gente tomou algumas medidas de contingência imediatamente após a chegada concretizada da pandemia no país, né? A gente, claro que estava antenado com tudo que estava acontecendo lá fora e, obviamente, a gente tem conversado internamente para tentar se antever a qualquer pior que possa acontecer. E diante desse cenário, assim que a coisa se postou na nossa frente, a gente imediatamente tomou algumas medidas que foram realmente de contingência, né? Já tive a oportunidade de falar para a maioria aí do nosso time que a gente tinha um projeto paralelo também com o Banco BMG, mas com a outra segmentação, que era a BMG Granito, onde a gente tinha um break-even da operação previsto entre 18 e 20 meses, e a gente estava no terceiro mês da operação, era uma operação robusta, onde a gente tinha 30 colaboradores, e a primeira coisa que a gente fez foi focar no core, né, na essência do nosso negócio, que são todas as lojas Help, são que, inclusive, é o que sustenta todos os nossos investimentos periféricos, todas as nossas novas aberturas de frentes. Então, a gente cortou da carne, já encerrando imediatamente esse projeto paralelo, para focar em salvaguardar o que a gente tem de principal, que é a nossa rede, né? E, visto isso, a gente também fez um estudo interno aqui para identificar quem eram os nossos colaboradores que estariam no grupo de risco, até porque, como na largada a gente não teve um lockdown, não teve nenhum tipo de quarentena compulsória, né? A gente teve alguma recomendação para um isolamento social, um uso de álcool em gel, posteriormente chegou uma situação do uso de máscaras, né? Então, a gente foi ali naquele primeiro momento, identificando quem seriam as pessoas que a gente poderia afastar do trabalho de alguma forma. Logo no primeiro dia, a gente definiu que no final de março a gente daria folga a todo mundo. E demos um dia de folga. Nesse primeiro dia de folga, a gente acompanhou, né, qual foi o comportamento do mercado, a inquietação que gerou em todo o nosso time, né? Falando, puta merda, vou ter que ficar em casa, mas peraí. Por quê? Porque a loja da concorrência estava abrindo. E aí, claro, né, eu tenho acesso a vários franqueados, aos bancos também, a concorrência de débito em conta. A gente viu que o funcionamento não travaria tão rapidamente. Então, a gente voltou com um funcionamento, identificamos as pessoas do grupo de risco, antecipamos não, né? Tínhamos alguma coisa de férias acumulada, passamos a adotar férias, né, para essas pessoas inicialmente do grupo de risco, e depois a gente foi vendo, de acordo com as coisas que foram acontecendo, a gente foi colocando também outros colaboradores de férias e tal, porque eu digo sempre, né? O maior patrimônio que a Intercreto tem é hoje o nosso time. Do jeito que ele é formado, do jeito que ele é comprometido, do jeito que ele é engajado, você aí como presidente da Neurônios e que atende outros bancos, outros correspondentes, você sempre me dá esse feedback de como o nosso time é engajado, é comprometido e, assim, eu De sou alta muito grato. performance, né? Todos de alta performance. De alta performance, né? Assim, eu sou muito grato a esse time inteiro e falo sempre, assim, muita gente pergunta o que a gente faz, pô, você chegou, como é que 18 anos de empresa, o que é que você faz e tal. Eu digo assim, que o maior talento que eu tenho, que o Sam tem, é trazer para perto da gente boa. E manter, claro que de uma forma que seja recompensatória, de uma forma que seja motivadora, para que eles se mantenham ligados, comprometidos com o nosso trabalho. E hoje não podia ser diferente. Então, dentro do escopo inicial, o que a gente colocou de pé foi isso, focar principalmente no nosso negócio. Hoje a gente tem o pessoal da Matriz trabalhando em home office, e nas lojas a gente adotou aí também todas as medidas de segurança possíveis, estamos respeitando as legislações vigentes, né? Aproveitar aqui também para falar que a gente, com muita satisfação,
nós fizemos um investimento alto, né, na questão dos acrílicos de proteção nas baias, que foi uma ideia que surgiu lá da Help, foi um investimento alto, soube que teve menos de 5% de adesão por parte dos franqueados, mas a gente encarou aqui que, apesar da gente estar com o pé no freio em relação a qualquer tipo de investimento nesse momento, que é um momento de cautela, né? Um momento que a gente tem que ter muita sabedoria agora, aguardar e pensar em se adaptar e pensar em inovar. Mas, em primeiro lugar, vem a segurança aí de todo o nosso cardume, a gente fez isso, então, assim, a gente está consciente do que está fazendo, mas muito preocupado também com a saúde de todo mundo, de todos os nossos colaboradores e clientes também, né? Então, o nosso escopo inicial aí de medida de contingência foi esse. Bom, eu ia, inclusive, te perguntar sobre as estratégias. Você acabou definindo, né, nos falando agora de forma clara, objetiva, uma série de estratégias tomadas. Eu fico muito orgulhoso de fazer parte desse time. Você citou a Neurônios ainda há pouco. A gente tem muito orgulho de trabalhar para a Intercrédito, porque realmente a gente aprende com vocês todo dia. A gente vê o engajamento das pessoas, a gente vê que qualquer projeto que leva para a Intercrédito e se adapta, e se propõe, ele se adapta fácil. Isso é graças à receptividade deles, né? Eles têm um espelho de vocês aí de liderança. Claro, eu não sou demagogo, eu posso falar isso, as pessoas me conhecem. Então, através do espelho de vocês e através da a própria atitude de cada um buscando a sua autorrealização, conheço a maioria de perto, isso faz com que a gente fique realmente orgulhoso disso. Só que é o seguinte, nessa última segunda, eu fiz questão de, também, voltando no segundo, fiz questão de tocar num ponto lá, eu cheguei a falar uma frase que nós não podemos, duas frases importantes, que nós não podemos fazer gambiarras digitais mais, e a gente não pode também deixar de entender que, como fosse há 60 milhões de anos, quando o meteoro caiu aqui e eliminou os dinossauros, o coronavírus, empresarialmente, é como fosse isso, para o mundo dos negócios. O coronavírus caiu na Terra como fosse um grande meteoro e nós, dinossauros, vamos ficar para fora. Isso inclui todos, de uma criança a um idoso. Então, ou seja, até o nosso cliente, que é um cliente de terceira idade, que é um aposentado, ele também vai se adaptar, porque vai ser de sobrevivência isso. Isso, ou seja, isso não vai passar. Isso veio para ficar, como a internet veio para ficar, se a gente comparar algumas décadas atrás. Isso é um acontecimento global. Muito bem. A minha preocupação é como que, apesar dessa equipe de alta performance, a cultura nossa, da maioria dos profissionais da Intercrédito que vem de varejo, era atuar numa frente de tete a tete, de trazer a pessoa para a loja. Você tem rede de lojas, né? Quando você tem uma pulverização de loja, como Magazines Luiza tem, IP Mercados tem, etc., fica muito claro como que é a expertise de cada um, o que cada um tem que fazer. Muito bem. E aí vem um novo conceito, e eu sei que vendedores também, principalmente de alta performance, têm resistência. Eu sei disso, porque eu também tenho, como todos os meus clientes têm. Quando você tem muita performance e trazer resultado, quando você tem novas ferramentas, você tem um período de adaptação, porque nós, vendedores, aprendemos e adaptamos muito por inputs, jeito de cada um ser, não tem um vendedor perfeito. Então, cada vendedor seu tem a própria expertise dele. Mas a única coisa que eu tenho certeza que vai acontecer, que é essa ruptura de posicionamento dos profissionais de venda se transformou. Ou seja, todo mundo que vendia de forma de contato direto com o cliente, se ele não aprender de forma remota, ele não vai sobreviver. Uma pessoa numa concessionária, ele vai trabalhar 6 horas por dia de forma online, de forma remota, de forma de prospecção, de forma de venda remota, realização remota, e apenas 1, 2 horas de forma física. Praticamente para entregar o carro, né? Praticamente vai lá para entregar o carro. Só na hora da satisfação. É muito possível que daqui a pouco as pessoas vão na loja só porque estão com saudade dos vendedores. Passei aqui para tomar um café com você. E eu queria saber de forma real como que o nosso cardume reagiu a isso. Como que foi a adaptação sobre venda remota dentro da Intercrédito? Vamos lá, deixa eu pegar aqui alguns pontos importantíssimos que você tocou, né, Luca? Primeiro que, fato, eu também tenho muita resistência. Quem trabalha em alta performance, com um tempo curto, né? Quem trabalha sempre pensando um dia na frente, quem trabalha sempre calculando
Pô, eu tenho isso para fazer nesse mês. Poxa, eu posso até não bater a minha diária, mas eu tenho que bater a minha mensal. E aí, bater a meta pode ser entregar a produção, pode ser entregar um resultado que seja um composto de algumas reuniões, de algumas contratações, de algumas remanejamentos dentro de equipe, como é o caso do que a gente faz aqui, de alguns acordos que a gente procura fazer junto aos bancos, enfim. Eu também faço essa parte política, né, com os bancos, e dentro do conselho lá da Help. Cara, essa mudança toda que você citou, ela é uma mudança que foi imposta. Ninguém escolheu isso. Ninguém foi culpado por isso, né? Eu comparo muito, é uma comparação que nós temos que fazer resguardando todas as proporções, esse momento de mudança que nós estamos tendo agora, com um momento de mudança que foi um momento de mudança unilateral e definido por estratégia da Intercrédito. Foi quando a gente resolveu tirar a placa da Intercrédito e virar Help. Naquele momento, nós tínhamos colaboradores de alta performance. Nós já tínhamos. Só que a gente resolveu mudar o jogo. Eu lembro que a gente usou muito uma frase: em time que se ganha, também em time que ganha também se mexe. Sim, a gente mexe em time que se ganha, alguma coisa do tipo. O que está ótimo pode ficar excelente. E aí, por quê? Porque nós enxergávamos naquele momento o quanto o produto débito em conta seria um complemento de portfólio importante para o nosso negócio. Só que aquilo foi uma mexida que nós escolhemos fazer. Só que, como qualquer mexida, toda mexida, você sabe muito bem disso, ela demanda, claro que isso é uma coisa muito individual, ela demanda uma curva de aprendizado. E uns conseguem fazer essa adaptação com maior facilidade e outros com menos. Eu tenho visto muito, eu tenho conversado também muito com o Herbert sobre todos os temas que envolvem essa questão da venda remota, né? E aproveitando esse gancho de como ficará esse novo normal com toda essa mudança, né? Que todo mundo tem falado tanto, como é que vai ser esse novo normal? Na verdade, o mundo todo ele está se transformando de uma forma assim avassaladora, rapidíssima. Esse é um caminho sem volta e, cara, a gente precisa entender que o momento agora é de calma, serenidade. Nós precisamos entender que a adaptação ela é necessária, porque esse meteoro que você citou, ele vai matar os dinossauros. E o dinossauro, na minha concepção, é o cara que vai se tornar um dinossauro. Ele não precisa adaptar agora. É a hora desse cara, ao invés de ser dinossauro, ser camaleão e se adaptar ao novo negócio, ao novo modelo de negócio, né? A gente precisa entender. É muito bom para a gente fazer hoje parte de uma coisa maior, como é uma franqueadora com quase 1.000 lojas, porque a gente tem todo o aparato tecnológico, todas as ferramentas, como as matinais, que estão sendo fundamentais, importantíssimas aí, né, em relação a dicas de trabalho, de contorno de objeção, de romper a barreira da desconfiança da venda remota, porque a venda remota em si ela tem dois aspectos que são cruciais. Um é o da confiança, né? E o outro é que, no momento que a gente mais precisa da confiança do cliente, é onde o fraudador mais está atuando. Porque agora é onde quem trabalha com a venda remota na fraude, o cara está deitando e rolando. Por quê? Porque sabe que existe uma resistência do cliente em sair de casa e ele precisa de crédito. Então, agora é a hora que nós precisamos passar segurança, né? A gente tem na Help também um acompanhamento para as lojas de menor performance. Então, tudo que é feito pela franqueadora é feito em consenso com a ponta, eles conversam conosco, a gente vai pontuando o que é importante, tudo que a gente vem trazendo para eles de ferramenta, para que, eventualmente, ninguém que trabalhava em alta performance se torne o dinossauro e fique para trás. Até porque esse novo normal não é só para a Intercrédito, esse novo normal é para o mercado inteiro. Para o mundo. Então, quem tiver a capacidade de se adaptar mais rápido, quem tiver a maior agilidade na mudança, certamente vai sair na frente. E a gente tem trabalhado aqui incansavelmente. Eu preciso agradecer muito aos 5 guerreiros aí, que são os comerciais nossos, que tem, aliás, tem muita gente que está dando suporte assim, com muito comprometimento, né? Pensando o tempo inteiro, demandando individualmente, em grupo, e ajudando muito a gente aqui a tentar fazer a coisa acontecer. E aí, respondendo sua pergunta de como é que o cardume tem se comportado perante isso tudo, né? A gente sabe que é um turbilhão de informação muito grande. Quando a gente chega com uma informação de que, porra, parou tudo agora, então
E outra coisa, antes de falar nisso, eu preciso te falar que das nossas 38 lojas, a gente tem um funcionamento totalmente heterogêneo. Tem loja que está funcionando com as duas portas abertas, tem loja que está com a porta aberta e outra fechada, tem loja que está com as duas portas fechadas, tem loja que a gente não está podendo entrar para trabalhar e está todo mundo em home office. Então, a, a exigência à adaptação se dá muito de acordo com a operacionalidade que é viável dentro de cada município. Né? Como você falou, são quase 30 municípios. Embora existam os decretos federais, eu não quero me posicionar politicamente, se eu concordo, se eu não concordo, eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que se preocupar com a saúde, a gente tem que fazer com que esse troço vá embora logo. Mas, independentemente disso, hoje a gente tem um Brasil completamente fatiado, porque cada governador do estado lança um decreto, depois, dentro desse estado, cada prefeito lança um outro decreto municipal e vai uma coisa por cima da outra, você não sabe direito o que obedece, o que não obedece. E o que a gente quer é evitar situações hostis, de fiscalização hostil junto ao nosso colaborador. Então, a gente tem procurado, na medida do possível, a gente tem conversado muito, eu tenho conversado assim, constantemente com nossos gestores comerciais, para que as pessoas que estejam trabalhando em loja estejam se sentindo à vontade, estejam se sentindo seguras e que não estejam se sentindo constrangidas por esse tipo de situação. Então, a gente tem que fazer, dentro da legislação, o que é possível e, acima de tudo, com uma sensação de segurança. Então, claro que, diante de todas essas circunstâncias aí, temos vários colaboradores, vários tubarões aí, que já estão se adaptando muito rapidamente à venda remota, à venda digital. E esse é um caminho sem volta. E aí tem vários aspectos que a gente pode conversar aqui ao longo do nosso bate-papo, e já deixam isso de forma muito evidente, muito clara. A velocidade com que o próprio PMG colocou o produto débito em conta, que é um produto que você para e pensa o seguinte: em cada baia nossa tem pelo menos R$ 4.600 de equipamento de formalização eletrônica. Para quê? Para segurança da operação. Porque não é consignado, uma operação com débito na conta, tem um risco altíssimo da gente ter uma inadimplência. E fora isso, qual que é o maior objetivo disso tudo? Evitar fraude. Como é que um banco que pensou nisso tudo colocou uma proposta de franquia tão cara, de pé, durante 3 anos, da noite para o dia, consegue reinventar o produto e lançar uma venda por SMS? Então, isso já mostra uma predisposição do nosso parceiro a fazer com que a coisa não pare. E aí é onde a gente começa a falar que isso é um caminho sem volta. É óbvio que toda operação feita presencialmente, ela traz uma segurança muito maior, né? Ao passo que a gente vê de outro lado, claro que aí a gente está falando de um banco, o maior banco da América Latina, que é o Itaú, por exemplo, que era super resistente à operação digital. Nessa circunstância, já está pilotando o refim via venda remota. Também a gente precisa reconhecer que, com todas as limitações que o Itaú tem, se enxerga boa vontade, se enxerga vontade de acertar no negócio. Nós nos tivemos para participar do piloto para tentar colocar o ovo em pé o mais rápido possível. A gente quer ajudar o banco também a fazer. Claro que é uma operação memorosa, a gente ainda não emplacou 100% do negócio, mas nós estamos tentando acertar, né? E demos outras alternativas também para os nossos colaboradores tentarem fazer. Existe um contrato de contingência, por exemplo, para o cliente que não quer sair de casa, que a gente pode mandar um motoboy ou, de repente, visitar o cliente em casa para colher assinatura, que a gente só tinha permissão de utilizar isso numa situação de queda de sistema. Então, tudo foi flexibilizado para tentar viabilizar o máximo possível e a gente ter o menor impacto possível no nosso faturamento, que hoje já está sofrendo demais. Então, a gente tem sentido que o nosso time está conosco. O pessoal é comprometido demais. Eu te falo assim, cara, eu recebo mensagens aqui individuais de consultores, de supervisores, né? Fora que eu já falo no telefone com o pessoal de matriz, com os nossos gerentes aqui, constantemente. As pessoas estão preocupadas com o Intercrédito, né? E eu falo muito o seguinte: não existe guerra sem mortes e sem feridos, né? E aí eu me refiro às empresas, tá? Eu não estou nem falando a mortalidade do Covid, nem nada disso. Mas, assim, o que vai determinar qual o tamanho do ferimento que nós vamos sair disso tudo são nossas ações agora. Eu acho que, na medida do possível, nós estamos caminhando muito bem. Nós estamos fazendo o que tem que ser feito. Tem alguns ajustes que a gente precisa calibrar, até porque, no início,
estava tudo muito confuso, a gente estava sem saber se ia funcionar, se não ia, o que, que a gente ia vender, como é que ia vender, se não tinha por SMS, agora tem por SMS, tem treinamento, não tem treinamento, como é que funciona, quem é que adaptou, quem é que não adaptou, pode fazer por SMS, mas qual é o cliente que pode fazer, qual que não pode. Então, eu acho que essa fase passou. Essa fase do aprendizado técnico, operacional, passou. Agora nós precisamos nos reinventar enquanto vendedores, porque esse é o novo vendedor que não vai ser o dinossauro. É o vendedor do futuro. É o AC e o DC, né? A gente tinha o AC lá, que era o antes de Cristo e o depois de Cristo, agora nós temos o antes do Covid e depois do Covid. Nós temos que pensar que o mundo daqui para frente vai exigir um novo vendedor. Um vendedor com não é uma performance melhor nem pior, é uma performance diferente. E a gente precisa ter muita agilidade para adaptar nesse troço, para que a gente saia mais fortalecido. Até porque quem tiver mais agilidade nesse fortalecimento é que vai sair mais na frente. Eu costumo dizer o seguinte, que a economia estava toda funcionando, você estava lá, tinha umas empresas que naturalmente estavam à frente de outras, em todos os ramos. Só que entrou um safety car na pista, meu amigo. E agora está todo mundo paradinho. E aí, o que, é que você está fazendo enquanto o safety car está na pista? São essas ações de agora que vão definir qual que vai ser o tamanho do seu sucesso e o crescimento da sua performance no DC, no depois do Covid. Então, agora nós estamos com esse funcionamento heterogêneo, mas eu sinto o mais importante, né, é que o comprometimento da nossa equipe só tem aumentado e a gente, paradoxalmente, tem ficado até mais próximo do time mediante essas tecnologias aqui. Você vê assim, posso falar um benefício aqui desse troço todo? Olha o que a gente está fazendo. Né? Assim, eu nunca tive a oportunidade, que não fosse presencialmente, no Troféu Shark ou no outro evento, de poder falar para todo o nosso time. E a gente está fazendo isso aqui hoje de uma maneira extraordinária, né? Então, são coisas que a gente tem que aprender, são lições que nós temos que tirar, porque a vida daqui para frente vai ser outra. Vai ser outra. E, assim, pior para alguns, melhor para outros. A gente tem que escolher de que lado do tabuleiro nós vamos ficar. Esse é o grande ponto. Então, você vai falando, eu fui anotando aqui, a gente podia inventar o VP, o V de vice-presidente. O VP agora passa a ser vendedor do passado e o VF, que é o vendedor do futuro, né? O Corona fez isso dessa maneira bem clara. Você falando que é um caminho sem volta, me fez lembrar, eu que gosto muito de comportamento humano e baseio esses comportamentos muito na neurolinguística, neurociência e em estudos científicos para ver como nós vamos agir dentro de loja, dentro do nosso relacionamento, dentro das nossas amizades. Eu lembrei de um detalhe que eu li também, agora recente, que é o seguinte. Existem 1.700.000 vírus detectados em animais. Desses, 1.700 são de coronavírus. Por isso que eles chamam novo coronavírus, esse vírus já existia, né? Moral da história, esse cientista está falando que nós vamos ter que aprender sobre crise e sobre mudança de crise que possivelmente, a partir de agora, se nós vamos estar prontos para um surto dessa por década. Devido à quantidade de vírus existentes do estilo corona, é possível, conforme o estudo dessa universidade, lá nos Estados Unidos, conforme esse grupo de cientistas lá de Massachusetts, eles estão identificando que é possível que a gente passe por isso de 10 em 10 anos. Ou seja, essa possibilidade de adaptação que você vem falando, você colocou muito bem, que é o caminho sem volta, o vendedor do passado com o vendedor do futuro, isso tudo que nós complementamos agora, que você complementou muito bem, fala isso é tão sério, o seu poder de adaptação, como intercrédito para help, venda remota, venda física, tudo nós falamos, que é possível que daqui a 10 anos eu prepare que vai ter outra. Você me falou muito bem, semana passada, num bate-papo comigo, você falou assim, Luca, eu estou muito preocupado, me faz lembrar de uma imagem, porque isso não vai ser como uma guerra. Né? Por exemplo, a gente tem uma imagem muito forte, não sei se você lembra de uma tela, uma fotografia chamada The Kiss, que lá no Times Square, em Nova York, quando foi anunciado o fim da Segunda Guerra Mundial, um marinheiro, todo de branco, pega uma pessoa passante, fala para ela que acabou a guerra e dá um beijo nela, tinha um fotógrafo profissional perto, aquela foto foi imortalizada como símbolo do fim da Segunda Guerra Mundial, como essa foto chamada The Kiss. Isso não vai acontecer. Você falou muito bem comigo, Silu. As pessoas, alguns estão se preparando como fosse assim, isso vai passar e eu volto à minha vida. E não vai voltar. Porque essa foto do The Kiss, simbolicamente, que detecta o fim da guerra, não vai acabar. Porque, se Deus quiser, vamos ter uma vacina e vamos estar imunes à contaminação. Mas o mundo já mudou. E você tem que estar junto dele de qualquer forma. E como a gente vem falando,
que essas mudanças, essas exigências geram oportunidade, você citou várias aqui agora na sua explanação, se fosse para pincelar, eu pescar a maior oportunidade da Intercrédito e da equipe da Intercrédito, uma apenas, a maior delas que você detecta, o que você poderia citar para a gente? O que você identifica? Qual foi a maior oportunidade perante esse cenário? Eu costumo dizer que eu tenho conversado muito, né, repetindo aqui com os nossos gerentes, sobre tudo que tem se passado nas nossas reuniões com a diretoria do banco, relacionado a essas medidas de contingência, né? Eu me preocupo muito com o pós-contingência, pós-pandemia, né? Por exemplo, o banco chegou a estimular para que a gente fizesse a venda via app, até remunerando em 100% da comissão, mas aqui não tinha um prazo de validade. Depois eu digo, tá, então, o que vai acontecer com a gente depois disso? E aí, outras situações, a própria venda remota por SMS, o que eu vou fazer com todo o aparato lá de formalização eletrônica? A gente sabe que a operação feita com a formalização eletrônica, presencial, ela é extremamente mais segura, e é isso que todo mundo desejaria, né? Mas, infelizmente, a gente tem que passar por essas transformações e agora nós temos que encará-la. E o que a gente precisa fazer, né? É fazer do limão a limonada, é outra coisa que eu digo muito aqui. Então, a gente tem que tentar entender, dentro do âmbito da microrregião de uma unidade nossa, o que nós temos ali de negócio. Normalmente, uma loja de altíssima performance, ela chega num patamar de produção e quando ela vai muito bem, ela atinge aquele patamar. Quando ela não vai tão bem, ela cai um pouco, mas ela fica ali. Então, qual a leitura que a gente faz? É que, braçalmente, com aquela quantidade de consultores, com aquele supervisor, com o capacity deles, claro que isso conta com o talento, com a habilidade que eles têm de venda, eles conseguem chegar até ali. Por quê? Porque eles trabalham muito, às 8 horas diárias, alguns até mais, né? E eles se esforçam demais para conseguir chegar naquele nível altíssimo de performance. E o que a gente tem visto já de oportunidade aqui? Por exemplo, e aí eu vou falar uma coisa um pouco técnica, mas que eu acredito muito, e vou até passar um dado aqui logo, com alguns aqui. A gente teve uma alteração, lá no dia 26 de março, eu fui convocado para um call pelo Márcio, e com o pessoal da área de produtos, estava eu e mais 2 franqueados grandes do Brasil também, e para que fosse falado sobre o cartão BMG Multi e BMG+. É um cartão que, para os nossos clientes de débito em conta, o BMG Multi é o cara que faz lá o superconta, o BMG+, é o cara que faz em outro banco, no nosso caso, 99% Caixa Econômica. Esses clientes que fazem o débito em conta conosco, ou superconta, quando ele paga a terceira parcela em dia, ele recebe um cartão com um limite extra de R$300. E esse cartão só dava direito a compras. E aí existia uma movimentação em cima desse cartão. O que a área de produtos pensou? Poxa, tem cliente que tem limite. O que nós podemos fazer? Ele tem limite. Vamos fazer o seguinte. Aí, no qual passaram para a gente lá, vamos transformar esse limite aqui num limite global, onde, se habitualmente o cliente, Ivan, ele tem 3 mil aqui de limite no débito da conta. Logo, quando ele pagar as 3 parcelas em dia, ele vai receber mais R$300. Então, o limite global dele se torna 3.300. Se ele só está usando 2 mil do limite dele, como hoje, né, devido a essa situação da pandemia, existe uma restrição dele, que é um cliente de grupo de risco, sair de casa para ir até a loja, por que eu não sensibilizo esse cara e falo o seguinte, olha, o seu cartão agora, ao invés de ter um limite de R$300, ele tem um limite de 1.300. E outra coisa, vou te dar uma oportunidade aqui, que antes o seu cartão era só para compra, agora o senhor também pode sacar. Então, isso está no nosso chassi, isso tem aderência, e tivemos, sim, um desgaste na hora que foi lançado, porque não foi lançado exatamente conforme combinado. E eu entendo o banco, tá? Eu não quero aqui fazer, às vezes, de que o banco fez sem combinar. São muitas decisões tomadas em pouquíssimo tempo, a gente tem muita revolução em poucos dias, né? O que a gente está conversando aqui hoje, daqui a uma semana, pode não fazer tanto sentido em relação à tomada de decisão, que fez isso, que fez aquilo. Então, são muitas mudanças, a coisa ainda é muito imprevisível. A gente tem que ter muita humildade para reconhecer que a nossa previsibilidade ela é muito limitada num momento como esse que a gente está atravessando tudo desconhecido totalmente, né? Então, é natural que nessas tomadas rápidas de decisão o banco tenha deixado cair uma bola fora, mas isso foi ajustado, tem sido ajustado,
E aí, qual que é a ideia disso? Isso nada mais é do que pegar o cliente que já está na nossa base, que é bom pagador, e transferir o tempo da formalização dessa operação e deixar isso de forma automatizada na mão do cliente, desde que a gente sensibilize ele para fazer o saque, para fazer a compra. Luca, para você ter ideia, nós vendemos, no mês passado, tivemos uma queda grande aqui no débito em conta, né? A gente teve um retrospecto, né? Em fevereiro e janeiro ficamos ali no 0 a 0, em março tivemos uma queda de 12%, porque aí a gente já começou a quarentena no final de março, em abril, em relação a março, já caímos mais 18%, e a projeção é que em maio nós caímos aqui mais 19% em relação a abril. Então, a queda acumulada é grande. Ou seja, dentro desse âmbito, quando a gente fala que o cliente pode fazer a operação sem precisar passar na loja, a gente teve, no ato da apresentação, nós tivemos e batalhamos isso de forma contundente e tivemos sucesso, sensibilizamos o banco entendeu que a essência do FII Digital, pô, se eu estou lá fisicamente para atender o cliente, fui eu que coloquei o cliente, eu, consultor, que estou lá na ponta, que coloquei o cliente dentro da loja, né, com a supervisão do meu supervisor, com a gerência do meu gerente comercial. Pô, essa produção, essa compra, esse saque tem que ser contabilizado, inclusive na Caçadores. Aí você pega, isso não está ainda pronto, mas no mês passado nós vendemos 2 milhões e 9 mil, 2 milhões de débito em conta e tivemos 256 mil de produção agregada a esses 2 milhões de saques e compras. Ou seja, tivemos um acréscimo sem a gente ter tido efetivo contato com o cliente de 12,5% da nossa produção. E isso é uma coisa crescente. Isso é o novo normal. Isso é uma coisa exponencial. Isso é uma coisa exponencial. E isso já sensibilizou a caçadores de recompensa, por exemplo, de todos os nossos consultores, supervisores e gerentes. Isso a gente brigou lá, mostramos a importância do banco, o banco entendeu o quanto isso era importante, e isso está registrado, inclusive, em ata de reunião do conselho. Então, isso é um caminho também sem volta. Nós temos a palavra do banco, o compromisso do banco, o documento lá registrado em ata de que isso conta para nossos caçadores. Por quê? Porque nós temos aqui também, você falou um pouco atrás aí sobre a adaptação do vendedor, isso passa por uma adaptação do cliente. Nós temos uma responsabilidade social nisso hoje. Se nós não ajudarmos o nosso cliente hoje a torná-lo digital, inclusive formalizando via SMS, até presencialmente dentro da loja, para que a gente possa ensinar o caminho para o cliente, será difícil fazer o próximo contrato via remota. E claro que, qual é a nossa operação que traz maior risco hoje para o débito em conta? O contrato novo. Onde é que a gente tem a melhor adimplência? Refinanciamento, o cara já é nosso cliente, até porque a gente só pode refinanciar o cara que está pagando em dia. Mas o contrato novo é tanto que a gente tem lá um limitador na faixa da Caçadores, que é a arrecadação da primeira PNT. Por quê? Porque a primeira parcela é aquela parcela que a gente identifica. Pô, esse cara não trocou o benefício dele aqui desse banco para outro, que eu não consegui debitar. Então, ele continuou lá. Ele vai nos pagar, daqui a 4 meses eu vou poder fazer o refinanciamento, vou poder liberar mais recursos para ele. Então, essas análises do primeiro contrato deixam cravadas a relevância de como o físico será importante. O contrato novo ele continuará tendo a necessidade real de ser feito presencialmente na loja. Em pouquíssimo tempo aí, uma coisa que já deveria ter saído e não saiu por conta de tudo isso que está ocorrendo é o cartão no name, onde a gente vai fazer um cartão, vai abrir a conta do cliente lá, vai pegar um cartão e vai entregar um cartão sem nome nenhum para o cliente, onde ele vai cadastrar a senha, vai poder sair da mesa e vai ter que fazer uma ordem de pagamento, na cidade que tem banco 24 horas, ele vai poder sacar, ele vai poder fazer compra com esse cartão. Então, o físico, ele nunca será dispensável. Ao contrário, a Help tem um negócio que eu acredito demais, eu e Santander, acredita muito, que é o seguinte, nós corremos o vácuo da desbancarização no Brasil. O Brasil hoje é um país onde os grandes bancos estão fechando a agência. E nós estamos cobrindo esse vácuo. Então, todo esse movimento bancário que precisa do físico, nós estamos aí para fazer. Então, o nosso papel social é importantíssimo dentro disso, principalmente no momento como esse, porque todas as crises, historicamente, vocês sabem muito bem disso, grande parte da resolução delas vem concreto. E a gente tem um papel fundamental nisso agora. Sem o papel do crédito, pós-guerra, ninguém conseguiria, né? Ninguém conseguiria reagir à sociedade e à economia da sociedade. Bom,
queria te fazer a seguinte pergunta. Eu estou ansioso para te fazer uma pergunta. Você sabe o quanto, né, que eu sou um dos apaixonados aí, como todo colaborador da Intercrédito, inclusive com uma audiência pesada aí, ou seja, mais de 100 links, chegamos a 116 links. Nós temos agora 116 links, ou seja, muitas pessoas em loja compartilhando junto, né? Estou super feliz aqui. E com certeza de interesse de todos eles. O quanto eu sou fã do projeto Rota dos Tubarões. Eu também, viu? Nós todos, né? Você é um dos que mais curte nas viagens, inclusive. Você é um cara feliz. A gente fica feliz de te encontrar nas viagens, essa energia que você passa. É muito legal, mas é legal de verdade mesmo. Mas é o seguinte, tem um estudo que eu tenho acompanhado dos mercados emergentes e dos mercados e o tempo que eles vão voltar perante as previsões de isolamento social, lockdown, tudo que está acontecendo, como que esses mercados vão voltar? Um dos mercados que eu atuo, né? Outra hora eu estou com um chapéu aqui de conteudista, de facilitador, mas outra hora eu estou com um chapéu de produtor de eventos. É uma das minhas grandes paixões, né? Ajudei a Fundação Getúlio Vargas lá, 20 anos atrás, a desenvolver o primeiro curso de produção de eventos em pós-graduação. Eu tenho muito orgulho disso e amo esse setor. O setor que movimenta bilhões de dólares no ano, pelo mundo afora. Bom, eu sei que o setor de eventos ele está numa régua que é o penúltimo a voltar. Nós temos sorte do nosso segmento ele ser um segmento de necessidade, como nós acabamos de falar. O crédito ele é necessário. Olha, quantas pessoas já perderam emprego agora que o crédito está sendo um arrimo de família, o custeio da família, a salvação da lavoura completa é o crédito que vocês operam. E a gente sabe que um dos segmentos que eu tenho é o evento, que ele é o penúltimo. Quando eu vi que era o penúltimo, eu até me preocupei, assim, qual é o último? Eu fui na lista de também universidades, que é um grupo chamado Instituto Locomotivo, um grupo muito sério, ligado à Fundação do Cabral, etc., que fez esse estudo, e ele indica que viagens internacionais é o último da lista. O último da lista voltar completamente ao normal, viagens internacionais, o penúltimo evento, e aí tem toda a saga. Graças a Deus que o negócio da Intercrédito está fora disso, como negócios essenciais. Mas, quando eu penso na Rota dos Tubarões, é um conflito desses dois momentos. Conflito eventos, reunião de pessoas, aglomeração de pessoas, só por isso, e viagens internacionais ou viagens nacionais, utilizando avião, aeroportos, etc. Então, eu queria que você desse aí uma explicação para a gente, eu também estou curioso para saber qual que é a estratégia, o que você tem pensado hoje, como que são as novas regras, a nova adaptação que você vai estar fazendo. Peraí, antes disso é o seguinte, sabe que eu sou um cara de surpresa, né? Você sabe que toda vida sou um cara de surpresa. Tem uma surpresa aqui, é uma pessoa entrar aqui agora, que nós invadimos o escritório dele, fazer uma reunião. Fala, Ivanzinho! E aí? Fala, chefe! Poxa! Tudo bem? Uma honra aqui, mano. Que legal estar aqui com vocês. Só vim aqui dar um abraço, que eu fiquei sabendo que a live era sua. Falei, vou lá dar um abraço do Ivan. Estamos com todo mundo aqui, viu, Márcio? Todos os colaboradores da Intercrédito estão vendo nós aqui. Poxa, dá um beijo em todo mundo aí, cara. Empresa de sucesso, a gente tem o maior carinho, maior admiração. Muito bom estar aqui dando um alô para vocês, viu? Rapidinho aqui, só fiz questão realmente quando eu fiquei sabendo que o Lucas estava com o Intercrédito. Então, um abraço a vocês, fiquem com Deus aí. Vão com tudo para cima deles. Nós estamos com tudo. Não desanime. Nessa. Nunca desanime. Nunca isso aí, desanime. Márcio. Alô, isso gente. Estamos animados, viu? Valeu. Valeu. Coisa boa, hein, gente? Sou um cara de surpresa, falei, né? Falei que sou um cara de surpresa. Que bacana, né? O Márcio é muito carinhoso com todos vocês aí da Intercrédito o tempo todo. Não tem uma vez que a gente ligou para o Márcio, Ivan, Sancler, pediu para gravar um vídeo, pediu para estar num evento, numa viagem, que ele não tem essa disposição, essa energia boa aí, como ele fez aqui agora. Bom, então, retomando, ou seja, a minha preocupação inerente com o evento, viagem, adaptação, qual estratégia que você vai tomar, né? Que vocês já conversaram aí no board da Intercrédito. Eu sei, nós estamos curiosos. Conta para a gente aí como que vai ficar a Rota dos Tubarões, qual que é a estratégia que você está adaptando. Lucas, assim, o que eu posso falar em relação à Rota dos Tubarões, né? Primeiro que a Rota dos Tubarões, o bojo Rota dos Tubarões, ele não é composto apenas pela viagem, pelo Troféu Shark, tudo que envolve, né? A nossa parceria com a Neurônios. Eu acho que na Rota dos Tubarões hoje é uma instituição dentro da Intercrédito.
A Rota dos Tubarões é uma coisa que está fincada dentro do nosso DNA já. Então, não tem como a gente voltar atrás disso, né? É claro que hoje, além de tudo isso, além de toda a dificuldade de aglomeração, de viagem internacional, reabertura de fronteira de países e etc., a gente tem os impactos econômicos também, né, que a empresa vem sofrendo. Mas o que eu posso deixar aqui garantido para todo mundo é que haverão diversos encontros e a gente não sabe quando poderemos fazer uma viagem, por exemplo, quando no sentido econômico, financeiro, nem quando a gente terá permissão para isso pelas autoridades e quando nós teremos segurança, acima de tudo, para fazer uma viagem internacional. Mas, por exemplo, nós tínhamos um desafio aí no ano passado entre Pipa e Punta, né? Fazendo uma alusão aqui, que você perguntou sobre isso. A gente foi para Pipa e ouvi várias pessoas dizerem que foi a melhor viagem da vida, né? E eu acho que tão logo as coisas se recuperem aí, né? A gente certamente vai, em relação ao regulamento, né? Toda apuração de período de viagem, né? A gente já tem discutido isso aqui internamente, pode parecer até uma coisa precoce, mas a gente é muito preocupado com a questão da transparência em relação ao regulamento, com a questão da transparência em relação à apuração dos ganhadores, dos vencedores das viagens, né? Como tudo é feito por dia útil, é claro que se tem alguém que tirou férias num período mais crítico e volta num outro período onde está melhor a venda, onde está mais propícia, onde aquela demanda que ficou reprimida volta, a gente precisa analisar se ou a gente desconsidera esses dias de pandemia, né, para fins de apuração, ou tem alguém que no período da pandemia vendeu super bem, então quem foi acima da média, vamos considerar para favorecer quem conseguiu fazer a diferença agora. A gente já tem alguns insights aqui do que a gente pode fazer, né? Até porque agora a gente está precisando de todos os tubarões mais do que nunca. Esse é um momento que a Intercrédito precisa de todo mundo, como assim, nunca precisou tanto. Mas o que eu posso afirmar aqui e deixar de garantia para todo mundo é que nós teremos, não sei o que será permitido, o porte do que a gente vai poder fazer em relação à segurança, né, do que a gente vai ter de permissão para fazer, mas isso é uma coisa que está no DNA. Se alguém, por acaso, acha que não tem mais campanha e tal, pode tirar o cavalinho da chuva, pode voltar a vender ainda com mais garra, com mais engajamento, que a gente vai aqui, nem que seja para a Praia do Pina, mas vai ser daquele jeitinho do padrão Intercrédito com a Neurônio lá, e pode ter certeza que vai ser show. Aí a gente vai ver Carol pintando lá naquele muralzinho dela lá, Praia do Pina, bem bonitinho. Massa, massa. Eu fico feliz, igual o Márcio veio aqui prestigiar, veio aqui brincar com a gente. O Márcio falar exatamente isso, não desista nunca, né? Então, pegando esse gancho e pegando suas palavras, a Rota dos Tubarões virou uma marca Intercrédito, né? Claro. Inclusive, tem que patentear essa marca, levar aí para o INPI e patentear como patrimônio de Intercrédito, que virou um patrimônio, como você disse, e uma marca mesmo, uma marca que tem valor hoje no mercado. Se você um dia vender Intercrédito, vai vender com ou sem a Rota dos Tubarões, porque virou um patrimônio esse projeto. Mas um outro patrimônio também se deu ao nosso querido Troféu Shark. Eu amo esse projeto e queria saber se, perante as suas explicações e a conduta do Troféu Shark é um pouco diferente da conduta, né, regulamento, etc., da Rota dos Tubarões. Vai ter alguma adaptação para o Troféu Shark? O que você tem pensado nesse meio tempo? Eu imagino que daqui para março do ano que vem as coisas estejam se normalizando. Então, em relação ao acontecimento do evento, ele não está sob questão. Tá? Agora, em relação às apurações, obviamente, a gente acabou de criar um troféu sensacional, né? Foram aquelas lojas lá que alta performance, que bateram as 12 metas. Claro que nós precisamos rever isso. Precisamos rever isso em algum formato, uma loja que vai tentar atingir 100% durante o ano e compensando esse período. Nós precisamos rever algumas coisas. Confesso que a gente ainda não parou, tem a própria viagem aí na frente, né? Ou alguma premiação que seja realizada, mas é totalmente fora de questão esse reconhecimento, né? O Troféu Shark ele é muito marcado por um reconhecimento, por uma gratidão da empresa para com quem se esforçou tanto, com tanta constância, né? Eu digo muito que o sucesso ele é a composição de disciplina, constância e resiliência. Então, quem consegue manter essa disciplina de forma constante precisa de muita resiliência para isso. O ano inteiro precisa, sim, ser destacado, ser recompensado, e isso não está sendo cogitado aqui em nenhuma hipótese. É claro que podem haver
manejamento de datas, até porque tudo ainda é muito incipiente para a gente dar uma previsão de quando cada coisa vai acontecer, né? A gente não sabe nem quando é que as escolas vão voltar às aulas, por exemplo. Então, ainda é tudo muito precoce para que a gente possa cravar que vai acontecer em tal data, ou vai ser isso, ou vai ser aquilo, mas tudo continua, né? A gente sofre, logicamente, esse baque econômico, mas estamos fazendo o dever de casa, reestruturar e voltar e colocar tudo de pé novamente. Eu acho que isso também, isso coroa o trabalho que a Intercrédito faz durante o ano. Você pega, por exemplo, de 2017 para 2018, nós crescemos 26,5%. Aí, em cima desse crescimento, de 2018 para 2019, crescemos mais 15%. E agora, de 2019 para 2020, é um grande incógnita, porque a gente, tecnicamente, a gente projeta uma queda muito grande, mas a gente não sabe o que vai acontecer. Primeiro que, em breve, a gente vai viver uma demanda reprimida por crédito gigantesca. Isso é indiscutível, né? E o que hoje pode estar sendo reprovado pela Casa Civil, enfim, por algum órgão regulamentador, regulador, por conta de superendividamento, por exemplo, daqui a 2 meses pode ser uma necessidade, que são esses 5% do crédito, né? Ao meu ver, o melhor momento para sair esses 5% seria quando a gente tivesse com um funcionamento, mesmo que restrito, mas não como está agora. Né? Claro que não sou eu que defino isso, mas eu acredito nos 5% por uma questão de necessidade num curto espaço de tempo, mas é apenas um palpite. Bom, tem um detalhe importante, uma pergunta que vale $1 milhão que eu queria te fazer, que era o seguinte: principalmente nos Estados Unidos, é normal que as pessoas participem muito de sindicatos, né? Tem uma visão do sindicato diferente daqui. Inclusive, um chefe de sindicato dos Estados Unidos ele tem muito poder com a comunidade, influência com o governo, etc., porque eles têm uma cultura que a pessoa do sindicato dos taxistas venha se eleger, né? A vereador, a promotor de justiça ou até mesmo um outro cargo político, para poder defender aquela classe, que é um pouco que acontece aqui no Brasil também, né? Em outras partes do mundo. Você é um representante de uma classe dentro do contexto político ou dentro de um contexto de sindicato para defender aquela classe e levar os interesses daquela classe para a Câmara Municipal, para o Congresso, para a Câmara dos Deputados, seja onde for. Muito bem. Onde eu quero chegar com isso? Nós sabemos que hoje você é o vice-presidente do Conselho de Franqueados da Help, né? E você faz parte de um board pequeno, que foi bem escolhido, né? E você faz parte ali altamente ativo desse conselho. Isso, para os colaboradores da Intercrédito, quem não sabia estar a par agora, ou a grande maioria que já sabia disso, tem alguma influência no ponto de vista? Quando você vai ao conselho, debate direto com o board da Help, com o board do Banco BMG, como o Márcio passou aqui, entre outros economistas do banco, profissionais, diretores do banco, e até mesmo entre os conselheiros, né, outros líderes de grupos de lojas, né, como o Fausto da Rivercred, entre outros, vocês debatem, tem um quê de confiança? Vocês lá, empresário para empresário, empresário para diretor de banco, tem um quê de confiança nisso? O que você pode falar que do conselho é válido para a gente e o que cada um da Intercrédito aí pode conhecer dessa sua experiência? Olha, Luca, nós aqui da Intercrédito estamos super otimistas. A gente sabe que é um momento muito difícil, ninguém gosta de falar sobre otimismo, sobre alta performance num momento de crise como esse. É claro que existem algumas desproporções em relação aos tamanhos das empresas. Óbvio, uns estavam mais estruturados antes da pandemia e conseguem atravessar esse momento tão difícil com menos dificuldade ou com mais cautela, né? Quando a gente tem mais estrutura, quando a gente tem mais musculatura, quando a empresa tem mais musculatura, a gente consegue ter mais serenidade, ter mais calma, conseguir não tomar uma decisão atabalhoada, né? Agora, lógico, o grupo dos franqueados em si é um grupo de empresas muito diferentes. Eu repetiria até a palavra heterogênea. Agora, dentre os franqueados, e aí eu não falo, não é só pela quantidade de lojas, né? Tem um franqueado lá que tem uma loja, 2 lojas, 3 lojas, mas tem a casa dele arrumadinha, tá tudo certo, o cara que faz provisionamento de férias, de décimo, de tributo. O cara que estava com a casa organizada, hoje, é um cara que está passando por uma tempestade muito forte. Não é fácil passar por isso.
Não é fácil ter a maturidade, talvez não, certamente, esses 18 anos de estrada que a gente já apanhou tanto nesse negócio, que hoje, para a gente, ver toda essa deficiência econômica, né, os desencaixes entre todos os nossos compromissos e as entradas de receitas que são oriundas dos negócios que nós fazemos, esse desencaixe ele já maltratou muito mais a gente, já incomodou muito mais a gente. Hoje a gente consegue ver um pouco mais na frente. Então, dentro do conselho, principalmente, né, eu, Fauzi, a gente que tem mais experiência, né, e a gente tem também um papel muito importante e o banco tem contado muito com isso. A gente tem passado muita positividade, né? A gente tem passado muito otimismo. Eu acho que a palavra otimismo ela se encaixa muito bem, porque o otimista, na verdade, ele é um sonhador de plantão, né? Você tem que estar ali o tempo inteiro achando que a coisa vai dar certo, mas não pode sentar e achar, tem que fazer por onde. Esse momento, eu acho que todo momento de mudança, na verdade, ele serve muito para separar os fracos dos fortes. E aí, quando eu falo os fracos dos fortes, é a questão da resiliência mesmo, né? A gente precisa entender, e aí todos nós, não está sendo fácil para mim, eu tenho certeza que para Neurônios também não está sendo fácil. Vocês têm projetos grandes aí, como o Help Show, por exemplo, que está temporariamente suspenso, e entre outros todos. Caçadores de Recompensa. As viagens de caçadores e tudo, né, que eu tenho certeza que impactou muito para vocês todos também. Com certeza. E não tá sendo fácil para o empreendedor, não está sendo fácil para o time que trabalha ao lado do empreendedor, seja para o vendedor na ponta, para o consultor, para o supervisor, no nosso caso, para o gerente. Mas a gente precisa entender que todos nós somos responsáveis pelo que a gente vai ser ali na frente. A gente precisa ter muita agilidade na mudança, muito comprometimento com a mudança agora. É um momento de quebra de paradigma fundamental. Agora não existe mais o VP, o vendedor do passado que você colocou. Não existe mais. Você podia ser espetacular. Se você não se adaptar agora, se você não inovar agora, você vai ficar fora. Então, você, Luca, que não fizer isso, eu, Ivan, Sancler, Vivi, Pedro, todo mundo que trabalha aqui na Matriz, todos que estão nos assistindo agora, quem não se adaptar, e o que é que vai definir o tamanho do seu sucesso? A velocidade da sua adaptação. Quanto mais rápido você se adaptar, quanto mais rápido você absorver tudo que está sendo passado nas matinais, tudo que está sendo passado de conteúdo em relação à venda remota, em relação a quebra de paradigma. A gente tem uma consultora hoje chamada Júlia, lá em Souza, ela tem quase 40 mil de produção de débito pago só via venda remota. Então, assim, isso para ela realmente é um grande outlier que nós temos, né? E assim, existem outros consultores com uma performance muito boa, mas ela realmente está muito acima da média. E se ela consegue na cidade dela, por que os demais não conseguem? A gente precisa trazer isso, os bons exemplos que nós temos dentro de casa. Isso é muito importante que a gente internalize isso e diga o seguinte, poxa, se é possível, eu preciso quebrar esse paradigma agora. Isso é muito importante. Esse momento é muito divisor de águas, um momento profissional para cada um. É um momento de sair da zona de conforto. O mais craque que você estivesse sendo, agora você precisa se reinventar. E outra coisa, se você já era de alta performance, você tem que ter a convicção de uma coisa e a segurança de uma coisa. Talento, dom, perseverança, garra você tem. Agora é a hora de estudar, de se reinventar, de escutar, de desaprender para aprender o novo. Esse é o momento de fazer isso. Bom, Ivanzinho, esse novo natural ele passa a ser o novo normal, que você citou várias vezes, extremamente atualizado o termo, inclusive, ele daqui a pouco vai ser o natural, né? E com isso, essa mensagem que você deixa, se eu posso passar alguma coisa de experiência aí para os tubarões, imagine, você falou de Help Show Caçadores, só aí são 14 eventos no ano, grande porte, eventos de grande porte, que foram cancelados na nossa base de negócio. Hoje era para eu estar em Punta Cana com outro cliente, que a gente também atende, ou seja, na hora que junta todos os eventos do banco, todos os eventos de correspondentes que a gente atendia diretamente, os eventos que a gente atendia indiretamente, são mais de 35, 40 cancelamentos, e a gente está compreendendo, né? Não sou exemplo a ninguém, mas a gente compreende que é a hora realmente de parar e de reaprender. Como você falou agora, uma frase que eu amo, a gente está reaprendendo e falando assim, ok, essa nossa frente de negócio foi bombardeada.
Eu tenho que ter outras frentes, outras habilidades, entender isso que você falou. Vamos desaprender algumas coisas para poder ter espaço, nossa mente, nosso coração, nossa pele, para poder aprender novamente. Tem um cara importante no nosso convívio também, que é o Tutuba Help, que ele é um cara, ficou um cara importante, que a gente muito gosta aí na Intercrédito, e ele está mandando 50 mil mensagens aqui, que deu o nosso horário. Ele está ajudando o pessoal da coordenação dos horários, da live, da transmissão. Deixar um beijo aqui para ele, que é um grande parceiro. Só que é o seguinte, eu falei com ele, olha, não quero saber, eu vou bater o recorde lá do Gustavo Lima, Maria Elia Mendonça, do Cabaré, que o Cabaré é o Leonardo, mas o Eduardo Costa queria terminar, eu tenho igual você aqui, a gente tira assunto para 3 horas aqui com maior facilidade. Mas como realmente ele falou, uma série de processos, respeitando inclusive o horário do pessoal, eu vou te fazer uma última pergunta sucinta, porque, na verdade, você já respondeu, mas eu não posso deixar de falar do hashtag Vamos Voltar Gigante. Queria que você encerrasse, né? Só deixo o toque que quarta-feira que vem nós vamos ter a oportunidade de estar com o Herbert, né? O Herbert Menoc, meu parceiro lá no Estúdio Help, parceiro nosso, o cara aí da Matinal. Ele aceitou o convite seu, do Sam, para estar presente. Ele já me deu um toque aqui. Eu vou segurar a peteca aí, vou bater essa bola com ele, vai ser um grande privilégio para mim, um grande prazer. Então, já fiquem agendados aí para quarta-feira que vem, mas para nós terminarmos, eu queria que você deixasse essa última mensagem, a essência do Vamos Voltar Gigantes. Eu vou também, como você aqui, Luca, estourar um pouquinho o tempo, quero só fazer rápidas considerações finais, dizer para todos os nossos colaboradores o quanto a gente é grato, né, a todo esse empenho, toda essa dedicação que cada um tem. Assim, eu outro dia estava... A gente tem alguns grupos, né, de supervisores, de Zap, eu troco muito Zap individual, né, com vários deles, Instagram também, eles curtem meus posts, eu curto deles, eu gosto de... Hoje eu conheço de vista a família da maioria deles, acho muito bacana isso, né? E outro dia eu estava conversando com o Valber e estava falando assim, porra, eu tô... essa proximidade da gente tá foda, né? A gente sente falta realmente quando a gente não tá perto, né? E isso é verdade. Isso, assim, eu tenho realmente uma ligação muito forte com essa turma toda, que se intensificou muito, né? A Intercrédito realmente ela deu assim uma grande virada, uma grande crescida nesses últimos 3 anos, depois que a gente passou a trabalhar com foco nas pessoas. E eu quero também dizer aqui a todos que, por exemplo, agora, vou tentar ser bem breve aqui para falar do Vamos Voltar Gigante, a gente está com uma situação, por exemplo, a partir da segunda-feira, aqui a partir do sábado, na região metropolitana do Recife, tem 4 ou 5 municípios aí que vão aderir ao lockdown, né? E aí a gente vai ter que trabalhar de uma forma ou em home office, né? A gente precisa ver o que é possível ser feito. Como eu falei lá no início, a gente aderiu a algumas medidas aqui protetivas para que a gente não teve nenhuma demissão na empresa nesse período, a não ser questão comportamental, questão de que aí difere de se é período de pandemia, se não é, mas a nossa missão aqui tem sido preservar o emprego de todo mundo, até porque a gente tem uma equipe muito seleta, tá? Isso não é fácil de se encontrar no mercado, a gente treina todo mundo muito bem, a gente trata todo mundo muito bem, a gente cuida muito bem de todo mundo, a gente não vai mandar ninguém embora. Eu quero que todo mundo saiba aqui que vocês entraram nisso com a gente, vão sair de mão dada, mais fortes ainda com a gente, tá? E quero dizer também o seguinte, que em determinadas circunstâncias, tá? É possível que a gente tenha, e aí ontem eu fiz um vídeo muito legal com os nossos gerentes, tá dando carta branca a eles, para que a gente possa providenciar, inclusive, utilizando computadores de loja, como a gente já tem em alguns casos, um trabalho de home office, caso, eventualmente, na minha casa eu não tenho espaço para trabalhar porque eu tenho muita criança pequena, tem muita gente, eu não tenho internet, enfim, tudo bem, a gente entende, aí a gente vai trabalhar um plano B, um plano C, que seria aí uma férias, não tem mais férias, eu tenho uma medida provisória que nós já podemos antecipar férias e a gente tem confiança em fazer isso com o nosso time, porque a gente não pretende mandar ninguém embora, então das férias futuras é uma coisa que a gente pode fazer com tranquilidade. Passada a etapa de férias futuras, a gente também montou um cronograma aqui para, numa eventual necessidade, porque a gente não sabe quanto tempo pode demorar aí, a questão da pandemia, do lockdown, de uma eventual impossibilidade de trabalhar na loja, entrar no conceito da suspensão de contrato de trabalho. Podemos aderir a uma suspensão de contrato de trabalho, onde a Intercrédito paga 30% do valor, o governo paga 70%, com uma limitação,
e caso haja qualquer divergência para o complemento do salário cheio, nós também entraremos, podendo chegar aí a 40%, 50%, 60% do salário do colaborador sem nenhum problema, para que o colaborador, mesmo numa eventual caso extremo, suspensão de contrato de trabalho, que é a nossa última opção, tá? Caso vença férias antecipadas e etc., a gente vai honrar com o salário líquido inteiro para que todos os subsídios aí em casa fiquem preservados. Que legal, Ivan. Que compromisso bacana. Isso foi alinhado ontem com os nossos gerentes, eles têm carta branca para tocar isso, eles têm discutido bastante isso comigo individualmente, né? E, assim, essas medidas são tomadas pensando no nosso maior patrimônio, que é o nosso time. Eu falo isso sem demagogia nenhuma, eles sabem disso. Quando a gente está junto, o Inimigos do Fim, né, que agora é Amigos do Fim, é a maior prova disso. A gente está junto, é tão gostoso, a gente não quer nem acabar, vai até 4, 5 da manhã, naquela delícia lá que é quando a gente se encontra. Enfim, é verdade. Cara, preciso falar aqui rapidinho do hashtag que está rolando, sim, do Vamos Voltar Gigante. Eu acho que não está sendo fácil para nenhuma empresa no Brasil, né, e no mundo, né? Eu acredito que se você não fabrica máscara, não fabrica álcool em gel, não está fabricando respirador e tal, você está todo mundo do mesmo lado de cá. E a gente tem, claro, recalculado o nosso fluxo de caixa constantemente, temos adotado algumas medidas de contingência junto ao banco, queremos preservar toda a estrutura do nosso negócio, faremos isso, acabei de falar, todos entraram nessa conosco, vão sair conosco de mãos dadas e ainda mais fortes. E nós vamos voltar gigantes. Nós vamos voltar gigantes porque nós confiamos em todos vocês que estão aí. Vocês são capazes, vocês são competentes, vocês fizeram esses números de crescimento que eu acabei de falar aqui, de um ano para outro. Crescer em cima de crescimento é uma coisa dificílima, principalmente quem já está tratando de uma empresa de altíssima performance. Vocês são capazes de trazer a gente para um lugar melhor e a gente vai voltar maior, mais forte. Eu confio em todos vocês. Eu deixo aqui um convite para que todos vocês esvaziem a xícara, como a gente fala muito, esvaziem a xícara e aprendam o novo. Vocês são capazes disso. Vocês já fizeram isso outras vezes. Vocês já se reinventaram para vender novos produtos. Vocês são capazes de, a partir de agora, fazerem melhor o novo. Se permitam isso, porque tem muita gente que está conseguindo fazer, e não é só no Grupo Intercreto. Se permitam isso, porque vocês são fodásticos, vocês são imparáveis. Nós somos imparáveis e nós vamos muito além. Pode ter certeza. Nós vamos voltar gigante, mas para a gente voltar gigante, depende muito do que a gente tem que fazer agora. Então, eu conto muito com todos vocês. Eu estou segurando na mão de vocês. Para a gente aqui também não está sendo fácil. Mas acreditem em mim. Estamos juntos e estamos muito juntos, viu? Avante, tubarões. Nós somos imparáveis. E vamos voltar gigantes. Bom, um beijo, foi um prazer. Muito obrigado por compartilhar esse tempo aí com a gente. Muito obrigado por você ter parado e trazido, né, tantas informações legais, tantos esclarecimentos, talvez acalentado o coração de muitos, né? E o que eu queria falar para você era o seguinte: eu não estou em Recife como você, com um mar tão bonito. Eu estou aqui em Belo Horizonte, aqui no escritório aqui do Márcio, e tem uma varandinha aqui do Márcio, e a nossa cidade chama Belo Horizonte porque tem um Belo Horizonte. E como a maioria, nós, né, acreditamos em Deus, acreditamos na felicidade, na paz interior, sabia que Deus está tomando conta da gente, queria deixar essa mensagem, e vou deixar aí, para até a tela seja congelada, um Belo Horizonte, né, que a gente tenha muitos belos horizontes para muitos e muitas pessoas. Fica o meu Belo Horizonte para todo mundo aí.